Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje eu vou ensinar a vocês a executar o tapete da pia, que faz parte do jogo de banheiro em crochê hexágono. Nós vamos trabalhar o jogo todo, iniciando pelo tapete da pia com 2 fios, com o barbante e a linha em polipropileno, trabalhando os 2 fios juntos. A lista de materiais eu vou deixar na descrição deste vídeo. E já no início deste vídeo vou deixar também. E eu espero que vocês gostem e aproveitem bem essa videoaula de hoje. Quem gostar da videoaula, cliquem aí no canal em gostei, dando seu like. Também compartilhem este vídeo nas redes sociais com seus amigos e familiares, para que todos possam aprender. E se você não é inscrito no canal, se inscrevam para poder estar recebendo atualizações de videoaulas. Não esqueçam de clicar no sino que aparece aí na tela para ativar as notificações. Ok, pessoal? Bom, vamos iniciar a videoaula de hoje então. Nós vamos iniciar o nosso tapete da pia fazendo aqui um anel mágico. Vou deixar o fio curto na frente, o longo atrás, vou girar entre os meus 2 dedos, jogando para trás. Vou pegar a agulha, introduzir aqui no centro do círculo, trazer o fio que está lá atrás aqui na frente, vou soltar aqui, segurar o fio que está lá atrás dessa forma. Vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto. Fora este, vou trabalhar mais 23, totalizando 24. Fiz um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Quem não quiser fazer o anel mágico, pode estar trabalhando 8 correntinhas e fechando com um ponto baixíssimo. Eu prefiro trabalhar o anel mágico, que eu acho bem mais prático. No final da carreira, eu apenas fecho ele e arremato. Bom, eu vou terminar essa carreira, finalizando os 24 pontos altos, eu retorno com vocês. Aqui finalizei os 24 pontos altos em volta do anel, vou puxar o fio e vou pegar o fio que nós iniciamos e vou puxar aqui até fechar bem o anel. Feito isso, vou dar continuidade. Aqui vou nas 3 correntinhas que iniciamos, contar de baixo para cima. 1, 2, na terceira vou introduzir a agulha aqui e vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto. Fora isso, vou trabalhar mais 3, totalizando 4. Então, são 2 pontos altos na sequência, 3, 4. Vou subir agora uma correntinha e sem pular nenhum ponto de base, vou trabalhar mais 4 pontos altos. Então, vou aqui, depois que trabalhei o 4º ponto alto, vou no próximo ponto de base, trabalho um ponto alto e na sequência mais 3. Então, são 2 pontos altos, 3, 4, uma correntinha, sem pular nenhum ponto de base, trabalho mais 4 pontos altos. Eu vou finalizar a carreira trabalhando toda a volta e já retorno com vocês. Aqui finalizei a carreira, trabalhei 6 sequências de 4 pontos altos, intercalados com uma correntinha, trabalhando na direção de cada ponto de base, sem pular nenhum, ok? Aqui no final, trabalhei os 4 pontos altos, subi uma correntinha, e agora vou aqui nas 3 correntinhas que subimos, contar 1, 2, na terceira vou introduzir a agulha e arrematar com um ponto baixíssimo.
Na sequência aqui nós temos 4 pontos altos, então eu vou trabalhar no primeiro ponto de base 2 pontos altos no mesmo ponto, e depois no segundo ponto alto acima dele, no terceiro um ponto alto acima dele, e no quarto 2 pontos altos. Aqui vou subir uma correntinha, 2, 3. No mesmo ponto, vou trabalhar outro ponto alto, totalizando 2 pontos no mesmo ponto de base. No segundo, vou trabalhar um ponto alto acima. No terceiro, um ponto alto acima. E no quarto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto, 2. Vou subir uma correntinha e na sequência, nos demais, ou seja, nas demais sequências de 4 pontos altos, vou trabalhar da mesma forma que fizemos aqui no início, trabalhando 2 pontos altos no primeiro, no segundo nós vamos trabalhar apenas um e no terceiro também. E no quarto, 2 pontos altos. Vão dar um total de 6 pontos altos, intercalados com uma correntinha. Eu vou terminar a carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui a terceira carreira, trabalhei 6 pontos altos, sendo 2 pontos altos no primeiro ponto de base e 2 no último ponto de base, ou seja, no quarto. Apenas no segundo e terceiro trabalhamos um em cada ponto. Subimos uma correntinha e agora nas 3 correntinhas aqui vou contar 1, 2, na terceira acima vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas. Vamos trabalhar acima do primeiro ponto, 2 pontos altos. Então, fiz um e vou trabalhar outro ponto alto, totalizando 2. Agora, até chegar aqui no penúltimo, vão ser um ponto alto na direção de cada ponto de base, até chegar ali no penúltimo, deixando apenas o último sem trabalhar, onde nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Cheguei aqui no penúltimo, vou trabalhar aqui no último 2 pontos altos acima dele. Um ponto alto, 2. Fazendo um total de 8 pontos altos. 2 aqui no primeiro, 2 no último. E no meio, um ponto alto em cada ponto de base. 8 pontos altos. Agora, faço uma correntinha e vamos trabalhar na direção de todos os pontos altos desta forma, sempre trabalhando 2 pontos altos no primeiro ponto de base e no último 2 pontos altos também, tá? Bom, eu vou finalizar essa carreira e já retorno com vocês. Finalizei a minha quarta carreira, trabalhei 8 pontos altos, subi uma correntinha, agora vou aqui no primeiro ponto, na terceira correntinha acima, vou arrematar com um ponto baixíssimo. Nós temos 8 pontos altos, vou trabalhar agora 2 pontos altos acima do primeiro e 2 pontos altos acima do último. E no meio aqui vai ser um ponto alto na direção de cada ponto de base, fazendo um total de 10 pontos altos. Uma correntinha, 2, 3, um ponto alto. E aqui no mesmo ponto, outro ponto alto. Então, são 2 pontos altos. Vou trabalhar agora até no penúltimo ponto. Então, são 3 pontos altos, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, nós vamos trabalhar aqui no último mais 2, totalizando 10. Então, são 9 pontos altos e 10 pontos altos. São 2 pontos no mesmo ponto de base. E vou subir agora uma correntinha. Nós vamos trabalhar dessa forma, na direção de todos os pontos altos, até chegar aqui no início. E já volto com vocês. Finalizei aqui a quinta carreira, trabalhando 10 pontos altos intercalados com uma correntinha. E aqui subi uma correntinha no final e no primeiro ponto aqui de base que iniciamos, vou aqui na terceira correntinha acima,
arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, 2, 3, um ponto alto. No mesmo ponto de base, vou trabalhar um ponto alto acima, totalizando 2 pontos no mesmo ponto de base. No último, nós vamos trabalhar da mesma forma, como em todas as carreiras. Apenas no meio vai ser um ponto alto na direção de cada ponto de base. Vamos fazer um total de 12 pontos altos. Fizemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, aqui no último, vamos fazer 2 pontos altos. Então, são 11, 12. Uma correntinha. E vamos trabalhar dessa forma por toda a volta da carreira. Então, são 12 pontos altos na direção de cada sequência, como disse para vocês no início, de 4 pontos altos. Ok, pessoal? Eu vou finalizar essa carreira, vou arrematar o fio aqui no final, cortar, esconder o barbante e vou queimar a linha em polipropileno, que ela tem que ser queimada. Vou arrematar tudo bonitinho. Vou trabalhar outro hexágono até a penúltima carreira e volto com vocês para iniciar a emenda dele. Ok, pessoal? Bom, daqui a pouco eu retorno. Bom, pessoal, aqui finalizei o meu hexágono, já arrematei o fio, cortei e escondi no avesso da peça, o barbante escondi abaixo do trabalho e o fio em polipropileno eu queimei. Agora, nós vamos pegar o segundo hexágono, eu trabalhei 5 carreiras e na sexta aqui eu já iniciei na direção dos 4 pontos altos aqui, como eu já disse no início. Trabalhei os 12 pontos altos, sendo 2 no primeiro e 2 no último. E no meio, trabalho normal, um ponto alto na direção de cada ponto de base. Vou pegar o meu hexágono aqui, vou colocar avesso com avesso, vou na alça, em qualquer uma delas, vou prender aqui com um ponto baixo. Vou laçar o fio e vou continuar trabalhando a minha sexta carreira. Vou na direção dos pontos altos, vou aqui no primeiro, faço 2 pontos altos. E na direção dos próximos pontos altos, até chegar aqui no penúltimo, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Então, são um ponto alto aqui. E na sequência, vou trabalhar um em cada ponto de base, até chegar no penúltimo. Terminei o penúltimo ponto, agora vou aqui no último, vou trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base, fazendo um total de 12 pontos altos. Feito isso, vou na outra peça, no outro hexágono, vou colocar avesso com avesso e vou aqui na alça de uma correntinha, prendo aqui com um ponto baixo. Feito isso, volto aqui no hexágono, vou trabalhar a sexta carreira, continuando. Então, vou no primeiro ponto, trabalho 2 pontos altos. E vou dar continuidade, trabalhando um ponto alto na direção de cada ponto de base, chegando aqui no último, finalizo com 2 pontos altos. Sempre fazendo um total de 12 pontos altos. E vai ficar assim a nossa emenda. Então, eu vou emendar esses 2 na cor vinho, com a linha em polipropileno. E depois vou trabalhar o próximo hexágono na cor cru com a palha,
vou trabalhar com a linha também, só que eu vou iniciar na cor vinho, a primeira carreira, as demais vou trabalhar na cor cru até chegar na quinta carreira, deixando a última sem trabalhar. E volto com vocês emendando na cor vinho. Bom, eu vou finalizar essa parte, vou trabalhar o meu hexágono na cor cru, com palha, e volto com vocês para dar sequência na emenda. Bom, daqui a pouco eu retorno. Bom, pessoal, aqui finalizei a emenda dos dois hexágonos, emendei o primeiro com o segundo. Agora, nós vamos iniciar a emenda do terceiro hexágono na cor cru com vinho. Aqui eu trabalhei a primeira carreira na cor vinho e a partir da segunda, terceira, quarta e quinta, trabalhamos no barbante cru com a linha palha. E agora, nós vamos iniciar a emenda na cor vinho. Aqui eu trabalhei na direção dos 4 pontos altos aqui, depois da primeira carreira. E agora, nós vamos virar a nossa peça e nós vamos começar a emenda deste lado aqui. Vou colocar avesso com avesso, vou aqui colocar a agulha e vou prender com um ponto baixo. Vou laçar o fio, vou virar a minha peça e vou iniciar no primeiro ponto de base aqui 2 pontos altos. Então, aqui faço um ponto alto, 2. E na sequência, trabalho os demais pontos até chegar no penúltimo, fazendo um ponto alto na direção de cada ponto de base. Cheguei aqui no penúltimo ponto, vou trabalhar 2 pontos altos no último ponto de base. Então, são um ponto alto, 2. Feito isso, vou virar novamente a minha peça, vou aqui na direção, vou colocar avesso com avesso, e vou aqui na direção da alça de uma correntinha, vou prender aqui com um ponto baixo. Feito isso, vira a peça novamente e começa a trabalhar na direção da carreira de base, seguindo o mesmo sistema. Então, são 2 pontos altos. E agora, um ponto alto na direção de cada ponto de base. E no último, nós finalizamos com 2 pontos altos. E assim, sucessivamente, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira, até chegar aonde nós iniciamos, onde nós vamos prender com um ponto baixíssimo. Fora esse daqui, nós vamos trabalhar da mesma forma aqui do outro lado, prendendo com um hexágono na mesma cor, na cor cru com o vinho. Bom, pessoal, eu vou finalizar essa parte e já retorno. Aqui finalizei a emenda, tanto de um lado como do outro. Aqui do lado direito, nós vamos iniciar emendando nessa parte de cá e na outra. Eu vou pegar o meu hexágono já pronto, já iniciei uma parte onde nós sempre trabalhamos na direção dos 4 pontos altos. E agora, nós vamos pegar a peça aqui, já emendada, vamos colocar na primeira aqui, avesso com avesso, e vamos iniciar prendendo aqui na alça de uma correntinha com um ponto baixo. Vou laçar o fio, e agora nós vamos trabalhar aqui no hexágono, no primeiro ponto, 2 pontos altos. E na sequência, vamos trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto de base, até chegar aqui no penúltimo. E no último, nós vamos trabalhar 2 pontos altos.
Cheguei aqui no último, vou trabalhar agora 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Após nós terminarmos essa parte, nós vamos agora na direção aqui, bem no meio, aqui nós temos uma alça de uma correntinha e aqui do lado direito também. Nós vamos aqui na primeira, vamos colocar avesso com avesso, dessa forma. Vejam que do lado direito nós temos a alça e do lado esquerdo também. Então, eu vou introduzir a agulha aqui avesso com avesso na primeira alça de uma correntinha. Vou prender aqui com um ponto baixo. Vou aqui na próxima do outro lado, vou prender novamente com outro ponto baixo. Depois que eu fizer isso, vou virar a minha peça e vou laçar o fio aqui. E vou começar a trabalhar aqui no primeiro ponto de base, trabalhando 2 pontos altos acima dele. 1, 2. Na sequência, nós vamos trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto de base. Chegando aqui no último, vamos trabalhar 2 pontos altos. Cheguei aqui no último, trabalho 2 pontos altos. Um ponto alto, 2. Feito isso, vejam que nós já emendamos deste lado, prendendo aqui com um ponto baixo nas 2 alças de uma correntinha. Aqui também uma alça com a outra nós prendemos e aqui nessa daqui também. Agora, nós vamos prender aqui na próxima alça, avesso com avesso, e vamos prender com um ponto baixo. Feito isso, vou laçar o fio e vamos dar continuidade. Vamos trabalhar 2 pontos altos aqui na direção do primeiro ponto. E na sequência, nós vamos trabalhar toda a volta do hexágono da mesma forma que nós estamos sempre trabalhando. Em toda a volta dele, até finalizar. Eu vou terminar essa parte e já volto com vocês para nós darmos continuidade. Bom, como vocês podem ver aqui, já uni deste lado e deste lado. Finalizei o meu hexágono, nós emendamos 2 lados. E agora, aqui nessa parte, nós vamos emendar este lado, esse de cima e esse aqui do lado também. São 3 partes. Então, eu vou pegar o meu hexágono já pronto, naquele mesmo sistema, já trabalhei uma parte na direção dos 4 pontos altos. E agora, nós vamos virar aqui, e nessa parte, iniciando aqui da alça de uma correntinha, vamos colocar avesso com avesso, bem aqui, e vamos prender com um ponto baixo. Vou laçar o fio. E vamos trabalhar agora aqui no primeiro ponto alto, 2 pontos altos acima. E na sequência, nós vamos trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto de base. Chegando aqui no último, nós vamos repetir 2 pontos altos, igual fizemos aqui no primeiro. Chegamos aqui no último, vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, são um ponto alto, 2. E agora, nós vamos trabalhar aqui neste canto. Vamos prender com um ponto baixo aqui na alça de uma correntinha do lado direito e do lado esquerdo também. Nós vamos prender com um ponto baixo. Então, vou colocar a minha peça, avesso com avesso. Vou aqui na primeira alça do outro hexágono, prendo com um ponto baixo. Vou aqui do outro lado, prendo mais uma vez com outro ponto baixo.
Feito isso, vou virar a minha peça e vou iniciar trabalhando nessa parte aqui no primeiro ponto alto. Vou trabalhar 2 pontos altos e na sequência nós vamos trabalhar um ponto alto acima de cada ponto de base, sempre dessa forma. Nós vamos repetir o mesmo processo até chegar no último ponto, onde nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Cheguei aqui no último, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora, nós vamos prender aqui nesse canto, onde nós temos a alça de uma correntinha de um lado e a outra do outro. Então, aqui nós vamos colocar avesso com avesso. Vamos prender aqui na primeira alça com um ponto baixo. E vamos na segunda do outro lado, novamente, prendo com um ponto baixo. Viro a minha peça e vamos trabalhar agora aqui na direção dos pontos altos. Vou aqui no primeiro, faço 2 pontos altos acima dele. E na sequência, vamos trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto de base, até chegar ali no último ponto, onde nós vamos trabalhar com 2 pontos altos acima dele. Sempre dessa forma. Cheguei aqui no último, faço 2 pontos altos acima do mesmo ponto de base. Um ponto alto, 2. E agora, nós vamos prender aqui na ponta do hexágono aqui, dessa forma. Vamos colocar avesso com avesso, vamos prender com um ponto baixo. Feito isso, nós vamos iniciar trabalhando os pontos altos até chegar ali no início, onde nós começamos a nossa emenda. Depois de feito isso, vai sobrar esses 3 lados. Nós vamos finalizar e eu vou começar a trabalhar a emenda do outro lado da mesma forma que expliquei para vocês agora. Vocês vão fazer o mesmo processo, ou seja, vão repetir o mesmo processo, tá? Depois de pronto a emenda em todos os lados, nós vamos voltar para iniciar a parte do bico. Daqui a pouco nós retornamos. Aqui já iniciei os meus pontos baixos, trabalhei um ponto baixo na direção de cada ponto alto de base. Chegando aqui na alça de uma correntinha, vou trabalhar um ponto baixo, vou subir uma correntinha e no mesmo lugar, na mesma alça, vou trabalhar outro ponto baixo. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto alto, até chegar no final dos pontos altos. Cheguei aqui no último ponto alto, temos aqui a alça do hexágono aqui do lado direito, a emenda e a alça do outro hexágono. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui nesta alça. No meio onde foi feita a emenda, vou introduzir a agulha, vou fazer outro ponto baixo. E na outra alça, vou trabalhar outro ponto baixo. E na sequência, nós vamos trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto alto aqui de base, até chegar na outra alça, onde vamos trabalhar um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E vamos fazer
Sempre dessa forma, repetindo nas alças e nos pontos altos, da mesma forma que expliquei no início, ok, pessoal? Eu vou finalizar toda a carreira e já volto. Aqui finalizei a carreira, vou aqui no primeiro ponto baixo, introduzir a agulha e arrematar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos na direção da alça de uma correntinha, vou fazer outro ponto baixíssimo. Vou subir agora uma, duas, três correntinhas, para dar a altura de um ponto alto. Aqui nessa alça, nós vamos trabalhar um leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aqui, as 3 correntinhas equivalem a um ponto alto, 2, 3. Vou subir agora 2 correntinhas, vou laçar o fio e vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiz o meu leque, vou subir uma correntinha, laçar o fio, vou pular aqui, depois do leque, um ponto baixo, 2, no terceiro aqui, vou trabalhar uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, vou trabalhar uma correntinha, laçar o fio, pular um ponto de base e vou trabalhar novamente uma sequência de 3 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3. Uma correntinha, laço o fio, pulo um ponto de base, faço mais uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui fiz 3 sequências de 3 pontos altos e intercalei com uma correntinha. Agora, aqui, sem subir nenhuma correntinha, vou laçar o fio, pular um ponto de base, vou no próximo, trabalho um ponto alto. Esse ponto alto, ele tem que ficar na direção do segundo ponto aqui da carreira de base, aonde nós fizemos a emenda. Então, aqui temos o ponto baixo na alça, o ponto baixo na emenda e o ponto baixo na outra alça. Então, no segundo aqui, o ponto alto tem que ficar na direção dele. Agora, vou laçar o fio, não vou subir nenhuma correntinha, pular um ponto de base, no próximo, inicio a minha sequência de 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha, laço o fio, pulo um de base, faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, pulo um de base, faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, laço o fio, agora vou pular um ponto baixo, 2, aqui na alça de uma correntinha, vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Nós vamos trabalhar dessa forma, por toda a volta da carreira, lembrando que nas alças, nós vamos fazer o leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Nas laterais, vão ser 3 sequências de 3 pontos altos intercalados com uma correntinha. Quando chegar nas emendas, nós vamos trabalhar um ponto alto somente intercalado com, ou melhor, sem intercalar nenhuma correntinha. Ok, pessoal? Então, eu vou terminar essa parte e retorno com vocês daqui a pouco. Mais uma carreira finalizada. Vou aqui no primeiro ponto inicial, contar uma correntinha, 2 na terceira,
Vou introduzir a agulha e rematar com ponto baixíssimo. Agora, vou seguir com pontos baixíssimos até chegar aqui na alça. Então, faço meu primeiro ponto baixíssimo acima do segundo ponto. Aqui, faço outro. E na alça também, outro ponto baixíssimo. Agora, nós vamos dar sequência subindo uma, duas, três correntinhas, um ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui um leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos, na mesma alça. Fiz 1, 2, 3, vou subir uma, 2 correntinhas e vou trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou subir agora uma correntinha, laçar o fio, vou no terceiro ponto de base aqui, faço um ponto alto, na alça de uma correntinha faço outro ponto alto, e no primeiro ponto de base dos 3 abaixo, faço outro ponto alto. Fiz 3 pontos altos, vou subir uma correntinha, laçar o fio, vou no terceiro ponto de base aqui, abaixo, faço um ponto alto, na alça, outro ponto alto, e no primeiro ponto de base dos 3 abaixo, faço outro ponto alto. Vou subir uma correntinha, laçar o fio, vou no terceiro ponto de base, faço um ponto alto. Na alça de uma correntinha, faço outro ponto alto. Vou aqui no primeiro ponto de base, dos 3 abaixo, faço outro ponto alto. Fiz 3 pontos altos, vou subir, ou melhor, aqui eu não vou subir nenhuma correntinha, vou laçar o fio, vou pular 2 pontos de base aqui, acima do ponto alto, faço um ponto alto acima. Vejam que esse ponto ficou na direção do ponto alto de baixo, que está bem no meio onde nós fizemos a emenda. Agora, sem subir nenhuma correntinha, pulo 2 pontos de base, faço um ponto alto acima, um ponto alto na alça, e um ponto alto no primeiro ponto de base da carreira. Nós vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Nós vamos trabalhar entre os pontos altos, ou seja, a sequência de pontos altos, 3 pontos altos aqui no quadrado, mais 3 no próximo, e vamos trabalhar aqui na alça outro leque. Nós vamos repetir todo esse processo até o final da carreira. Assim que eu finalizar, eu retorno com vocês. Aqui finalizei as 3 carreiras no barbante cru com a linha polipropileno na cor palha. Já arrematei o fio, cortei e escondi no avesso da minha peça. Agora, nós vamos terminar a última carreira no fio vinho. Vamos colocar aqui uma argolinha na agulha. Lembrando que nós estamos trabalhando com 2 fios, um barbante e o outro linha em polipropileno. Nós vamos iniciar aqui do leque, vou aqui no primeiro ponto dos 3, vou prender aqui com um ponto baixo, vou subir uma, 2, 3 correntinhas. Vou pegar as 2 alças aqui do início e vou prender com um ponto baixo, formando um ponto picô. Feito isso, vamos pular um ponto de base, vou no próximo, prendo com um ponto baixo. Subo 3 correntinhas e vamos pegar as 2 alças aqui do início e vamos prender com um ponto baixo, formando outro ponto picô.
Agora, nós vamos aqui na alça de 2 correntinhas, prender com um ponto baixo, subir 3 correntinhas, pegar as 2 alças aqui do início e prender com um ponto baixo, formando outro ponto picô. Agora, aqui, como nós fizemos o ponto picô e não pulamos nenhum ponto, já fomos para a alça, aqui nós não vamos pular também. Da alça, nós vamos para o primeiro ponto aqui, fazer um ponto baixo, subir 3 correntinhas e prender nas 2 alças aqui, fazendo o nosso ponto picô. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, pego as 2 alças do início, formando um ponto picô. Pulo a alça de uma correntinha, vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Pego as 2 alças aqui do início novamente, prendo com um ponto baixo, formando outro ponto picô. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa forma toda a volta da carreira, sempre pulando um ponto de base e trabalhando o ponto picô no próximo. Apenas quando chegar aqui no leque, igual nós fizemos aqui, quando chegar aqui no terceiro ponto antes da alça, vamos trabalhar um ponto picô e na alça outro ponto picô e depois não vamos pular nenhum ponto de base, vamos trabalhar outro ponto picô. Então, vejam que vão ficar 3 pontos picô juntos aqui, sem pular nenhum ponto de base, apenas nas laterais, em toda a volta, nós vamos pular um ponto de base, sempre dessa forma e trabalhando o nosso ponto picô, até finalizar a carreira. Eu vou terminar o tapete. Finalizando ele, eu retorno com vocês. Bom, pessoal, finalizamos a nossa videoaula de hoje, terminamos a execução do nosso tapete da pia. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se gostaram, cliquem aí no canal em gostei, compartilhem este vídeo nas redes sociais com seus amigos e familiares. E não deixe de se inscrever no canal e também de clicar no sino que aparece aí na tela para ativar as notificações. Ok, pessoal? Bom, um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.